Paz e graça para você ligado nessa emissora. Com a graça de Deus, iniciamos mais uma edição do programa Vejam Só a Entrevista. Toda sexta-feira você tem um intervalo nos debates, do Vejam Só, para ter uma entrevista enriquecedora para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito. E a entrevista de hoje trata de uma questão muito polêmica e muito atual. A proliferação de pastores, pregadores e líderes que se encontram enfrentando depressão forte, o mote dessa nossa entrevista é esse livro aqui, que fala sobre depressão no altar. Então, um livro focado especificamente no mal da depressão, alcançando os ensinadores da palavra de Deus. O autor desse livro veio ao programa e nos dá muita alegria com a sua presença, é o pastor Alex de Melo Cardoso. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Madureira. Seja muito bem-vindo, pastor. Paz e graça. A paz do Senhor, fico feliz de poder retornar a esse programa e quero aqui mandar saudações ao senhor, à sua equipe tão profissional e manifestar a minha gratidão também a Deus por estar aqui para falar de um assunto tão necessário que é o da depressão. Onde fica a Igreja do Irmão? A nossa igreja fica na linda cidade de Embu das Artes, no bairro Parque Esplanada. E quero aproveitar e mandar um abraço para a nossa igreja, para o campo, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Embu das Artes, mais especificamente no bairro Parque Esplanada. O livro do pastor Alex Cardoso é um livro polêmico, forte. Ele é da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem uma tradição de um discurso feito com energia, e ele defende com unhas e dentes, tanto físicos quanto espirituais, que a depressão é um direito do pregador, do pastor, enquanto ser humano. O que vai polemizar com muitos irmãos e irmãs, inclusive pastores, etc., que acham que a depressão é um mal decorrente da falta de fé. E aí você fala assim, bom, mas um pastor sem fé, como é que fica isso e tal? Então é um livro grande, volumoso, ele é balizado em uma bibliografia extensa e tem o aval de vários profissionais das ciências psicológicas tratando dessas questões aqui. Agora, o pastor, nós usamos um dos títulos do seu livro, um dos capítulos do seu livro, o título de um dos capítulos, como aquilo que a gente chama de GC, o tema do programa. E o capítulo tem a seguinte frase, por isso está entre aspas, essa frase é do pastor Alex. Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. Uau! O senhor é sempre muito agressivo? Não, normalmente eu sou calmo e tranquilo, mas eventualmente todo homem traz dentro de si agressividade, emoções negativas e positivas, e às vezes, dependendo das circunstâncias ou do tempo em que a gente vive sob pressão, a gente pode sofrer algum descompasso, desalinhamento e manifestar um comportamento que não é o normativo. Não, pastor, eu estou só provocando o irmão, Mas essa frase, que foi a que mais me chamou a atenção no livro muito, muito instigante, muito bom, totalmente lastreado na Bíblia, especialmente na vida de Elias, o profeta, também mencionando Davi, que não é, como ele mesmo diz, o senhor mesmo diz, não é um simples matador de gigantes, mas alguém que também enfrentou depressões e desafios na vida pessoal, familiar, e até como homem de Deus, de forma muito intensa. Então, a pergunta é a seguinte,
me parece que o irmão de certa forma, se irrita ou se revolta, assim como eu, com essa tendência de muitos pastores e líderes de achar que depressão não é um mal que possa atingir um crente. É verdade? Sim, eu acho que é uma distorção da realidade, né? Eu me converti na década de 80 nas Assembleias de Deus, do Ministério de Madureira. E respondendo como um pastor do Ministério de Madureira, eu percebi que já naquela época havia, assim, a prática daquilo que nós convencionamos chamar hoje de teologia do triunfalismo, em que os líderes zelosos, íntegros, mas que equivocadamente levantavam uma bandeira como se eles fossem super-homens, porque eles não se expunham no sentido de demonstrar o quanto eles eram humanos e vulneráveis, frágeis, porque essa auréola da sacralidade, né, ela não permitia com que o membro, o subordinado, o obreiro, visse no líder uma figura de um ser humano comum, mas de um super-herói. E eles, os líderes, não generalizando, faziam questão de manter essa visão, essa imagem, né, de um super-herói. Só tem que, independentemente de ser líder ou não, é um ser humano de carne, ossos, sangue, músculo, pele, cartilagem e tutano. E me perdoe a expressão, talvez ela não caiba bem, mas usamos todos vaso sanitário, usamos todos papel higiênico, inclusive os líderes mais consagrados, mais dedicados ao Deus da obra e à obra de Deus. Ou seja, não cabe a nós uma projeção de uma imagem absolutamente celeste. Não, porque isso afasta até o membro, ou a ovelha. Quando a ovelha percebe que o seu líder ele é tão humano quanto, o senhor citou aí um dos personagens centrais da obra Depressão no Altar, quando pastores e obreiros precisam de ajuda. O emblemático profeta Elias, o profeta do fogo, intimorato, audacioso, fervoroso, corajoso, um homem que realizou tantas proezas, mas que, de repente, ele se flagra com os seus sentimentos aos frangalhos e foge para não morrer, vai para o deserto, se senta debaixo de um arbusto, de uma giesta, de um zimbro, e faz uma oração pessimista desejando a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, porque é melhor morrer do que viver. E o apóstolo Tiago, na carta que leva o seu nome, capítulo 5, versículos 17 e 18, ele diz que Elias é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Será que existe algum líder religioso que está nos assistindo que tenha a coragem de dizer que está num nível superior ao de Elias, que ora mais do que Elias, que é mais consagrado do que Elias? Se Elias, que é uma das figuras mais emblemáticas do Antigo Testamento, exemplo de vigor, de dedicação, de coragem, de ousadia, de integridade moral e de espiritualidade sadia, sucumbiu à dor da depressão. É claro que esse termo ele é relativamente novo, né? Tem quase 200 anos e foi cunhado por um psicólogo alemão, e a gente sabe que muitos personagens bíblicos passaram pelo mesmo vale, só tem que não era conhecida a expressão depressão. Depressão é pressão demais. Se você nunca teve, não julgue, ajude.
Vamos lá. Olha, nós estamos gravando o programa, porém a gravação está sendo transmitida em tempo real pelo YouTube. O programa só vai ficar gravado ou arquivado, digamos assim, no YouTube, depois que ele for exibido na rede aberta. Mas, nesse momento, durante a exibição da gravação, se você estiver assistindo e quiser mandar perguntas ou fazer comentários, mande para as nossas redes sociais, né? Programa Vejam Só, que a gente insere aqui durante a gravação. É como se você estivesse aqui no nosso auditório, tá bom? Participando da gravação. E, antes que eu me esqueça, vamos direto para a nossa enquete, que também é uma pesquisa. Você veria como fraco um pastor ou obreiro que confessasse na igreja sofrer de depressão forte, sim ou não? Ao final desta gravação, a gente vai ver o resultado parcial da enquete que está no ar. O senhor falou, pastor, que depressão é excesso de pressão? Exato. Traduz, como é que a gente falava antigamente? Troca em miúdos. Se convencionou definir os termos depressão, estresse e ansiedade da seguinte maneira: depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. É querer andar e caminhar mais rápido do que a própria vida. E tudo aquilo que não foi bem digerido, que não foi bem resolvido lá atrás, o acúmulo somatório de experiências dolorosas, experiências que feriram, machucaram, pode ocasionar numa depressão futura. A pessoa está saturada de experiências as mais, digamos assim, melancólicas, angustiantes, debilitantes, e por conta disso acaba se colapsando. Então, pastor, então tá, ok, vamos lá, vamos pôr os pingos nos is, né? Se a depressão tem a ver com uma incapacidade de lidar com as questões passadas da vida, né? O senhor falou excesso de passado, algo que oprime a gente e que a gente não pode mudar porque já aconteceu. Diferentemente da ansiedade, que a ansiedade é o medo do que vai acontecer ou o medo de não acontecer, enfim, é a questão do futuro. É um sofrimento antecipado. É um sofrimento antecipado, né? Na depressão, as coisas já aconteceram e você não pode mudar o passado. Não seria, a solução não seria confiar naquele que te conduziu pelo vale da sombra da morte, que já ficou para trás, confiar em Deus? A fé não é a melhor solução para a depressão? Sim, mas a fé ela não dá imunidade aos transtornos mentais. Essa fé que te poupa, que te livra das agruras da vida e que não permite que você a evidencie durante o processo doloroso, eu acho que nem merece ser chamado de fé. Porque a verdadeira fé, ela é vivida na sua total intensidade dentro da cova. Agora, livrar você da cova, Deus não livrou Daniel da cova, mas na cova. Deus não livrou a Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas na fornalha. Entre o da e o na, há um abismo muito grande, uma diferença enorme. Então, ser poupado, isso é fruto de uma teologia triunfalista. Escapismo, né? Escapista. A igreja primitiva, ela via no sofrimento como algo honorável. As pessoas, elas tinham prazer de padecerem pelo evangelho. Hoje somos escapistas, queremos nos escapar da dor, do sofrimento, mas existem lições emblemáticas e profundas, transformadoras, que só acontecem na dor, no vale, na cova e na fornalha. Então essa fé
que me coloca dentro de uma redoma protetiva, ela é uma fé doente, capenga, aleijada e destituída de fundamento bíblico. Então, trocando em miúdos, o que o irmão está dizendo não é que a fé não nos cure da depressão. O que a fé não faz ela não nos impede de tê-la, é isso? Não, a fé não impede de você passar pelo vale da doença, ou, como o tema sugere, é propriamente a depressão. A fé não dá imunidade aos transtornos mentais. Ela lhe dá a seguridade de que você irá passar pelo processo para viver um propósito divino. Então isso não desmerece, mas na concepção desses defensores da teologia triunfalista, isso deslustra, isso é um ataque à reputação. Eu, um pastor depressivo, eu, um pastor que sofre de ansiedade, então isso é fruto do orgulho. O pastor não é um super-homem, a pastora não é uma mulher maravilha. Somos todos, como disse há pouco, de carne, ossos, sangue, músculo, pele, cartilagem, tutano. Somos todos vulneráveis, e foi exatamente em função de ter percebido isto muito mais de forma intensa lá no passado, em que os líderes não davam essa abertura, não demonstravam a sua humanidade, que me fez pensar sobre esta obra que eu já vinha cogitando escrevê-la, e acabei por não só escrever, mas publicá-la também, para desmistificar essa ideia equivocada de que a fé, e muitos ousam até dizer que é demônio. Sim, em alguns casos pontuais, possa ser uma influência demoníaca, pode sim ter os tentáculos de Satanás ali, mas não podemos generalizar, não podemos colocar tudo na vala comum. Pastor, uma das coisas que o senhor tem falado, que acho que explica, pelo menos em parte, o que a reação de um número grande de pessoas em relação à doença da depressão, como vendo um mal espiritual e não um mal humano, né? O senhor fala de transtornos mentais. A depressão é um dos transtornos mentais. Depois a gente fala dos outros. Normalmente, ainda que de modo não explícito, grande parte dos cristãos entendem a mente como uma manifestação da alma ou do espírito, sei lá, né? Para mim nunca ficou muito clara a diferença entre alma e espírito, né? Mas a mente seria a alma. Tanto é que em grego, né, que dá origem à psicologia, psique é a alma, né? Então, a alma não é o lugar onde Deus se instala na pessoa do Espírito Santo, naquele que é crente, e, portanto, ela não estaria resguardada de transtornos? Ninguém nasce pronto. A gente é construído ao longo da vida, dos tombos, das quedas. Os grandes homens hoje que nós admiramos, cheios de experiências, eles são experientes por conta da vivência. Mas os que estão acertando hoje erraram muito no passado. E a gente conhece um campeão no pódio, mas o campeão não é feito no pódio, ele nos é apresentado no pódio. Ele é entretecido, ele é costurado, ele é, digamos, feito nos bastidores, nos treinamentos, no suor, na expressão de dor, na disciplina, na renúncia, na abdicação. Então, esses que nós admiramos, porque alcançaram um patamar muito grande,
inclusive servem de paradigmas, de modelos, eles foram imaturos. Eles aprenderam através do vale da dor, das muitas quedas, dos muitos tombos. Então é um preparo em que somente a vida que primeiro aplica as provas para depois ensinar as lições. Eu mesmo, em 95, quando da perda do meu irmão, e já sou pastor desde 1988, uma exceção à regra, porque naquela época, nas Assembleias de Deus, não se levava ao ministério pastoral jovens, e eu tinha, à época, 20 anos de idade. E era solteiro, era uma outra incógnita. Então, eu fui uma excepcionalidade. E em 95... Isso foi em São Paulo? No Rio de Janeiro. Eu sou carioca, né, de nascimento, e paulista de coração. Estou há 14 anos e meio aqui, por determinação do meu líder, Bispo Samuel Ferreira, presidente da nossa Convenção Nacional, CONAMAD, a Assembleia de Deus Mistério de Madureira, aqui ele preside com muita galhardia. E lá no Rio de Janeiro, onde vivi até os 41 anos, quando da minha transferência para cá, e já se somam mais 14 anos e meio, que nós estamos atuando em São Paulo. E quando da perda do meu irmão Sancler Cardoso, que foi um sociólogo e policial, inspetor do presídio Henrique Roxo, um presídio psiquiátrico, ele sofreu uma queda na quadra de esporte daquele presídio, quando eu estava levando os detentos para tomar banho de sol e também para exercícios físicos, e ficou tetraplégico. 8 dias depois foi fazer uma correção, uma intervenção cirúrgica, houve um rompimento da medula e ele faleceu. Foi muito triste, muito dolorosa para mim o enfrentamento dessa perda. E existem 3 tipos de, pelo menos nas minhas buscas, pesquisas, eu descobri que existem 3 tipos de depressão. A depressão endógena, a depressão exógena e a depressão atípica, que popularmente é conhecida como a depressão sorridente. O que é depressão exógena? É aquela depressão que está ligada a fatores externos, circunstanciais, como perda de um ente querido, falência de um negócio, desemprego, divórcio, abandono. Um cônjuge cisma e vai embora sem deixar sinais, e a rejeição, o abandono, que são emoções e sentimentos autodestrutivos, né, que esmagam a alma, acabam gerando uma depressão. Poderia citar aqui vários outros acontecimentos que podem desencadear uma depressão. E a depressão endógena, ela tem a ver com fatores internos. São fatores biológicos. Existem pessoas que nascem com déficit de neurotransmissores e que só um psiquiatra, para fazer a avaliação do quadro, é que vai chegar a um denominador comum, se é falta de serotonina, dopamina, ocitocina, noradrenalina e uma pluralidade de outros neurotransmissores. Na sua avaliação, ele vai chegar a um denominador comum e vai receitar o uso de substâncias para reposição, para nivelar o grau. Vou citar aqui apenas a serotonina, que é o hormônio da felicidade. E aquela pessoa vai precisar desse tratamento ao longo de toda a vida, porque ela foi diagnosticada com depressão endógena. Existem crianças depressivas, adolescentes depressivos, jovens com futuro promissor que estão depressivos, adultos, anciãos, e essas pessoas precisarão de um acompanhamento, uma psicoterapia e um tratamento medicamentoso para toda a vida. E existe a chamada depressão atípica, que é a depressão sorridente,
pessoas que não são afastadas do trabalho, nem da faculdade, dos cursos, elas continuam tocando a vida. Se são pais, cumprem suas obrigações da paternidade e maternidade, só tem que elas estão aos frangalhos, elas estão vivendo uma crise existencial, um caos interno, e elas estão sorridentes. Normalmente, essa depressão ela é acompanhada de um fenômeno chamado ideação suicida. Não é o caso de Elias, que pediu para Deus tirar a sua vida. Ideação suicida é: se Deus não tira a minha vida, deixa que eu mesmo a tirarei. Então começa a ideação, vai começar a locupletar, ou melhor, vai começar a imaginar como eu vou dar cabo à minha vida. Através de uma corda, enforcamento, vou dar de frente com um caminhão em alta velocidade, um viaduto, veneno. Então começa, e isso causa espanto, porque às 10 da manhã a pessoa telefona, sorridente, faz rir, conta uma piada às 4 da tarde. Alguém telefona e diz: está sabendo que fulana, Beltrano, tirou a própria vida, suicídio. Não pode ser, tem um áudio aqui das 10 da manhã, me fez sorrir. Então são pessoas que elas mascaram, teatralizam. A depressão não tem cara. E há uma necessidade do marido, da esposa, dos pais, dos tios, dos familiares, dos amigos, terem uma percepção, terem sensibilidade espiritual, porque às vezes você está com alguém que está num estado deplorável de depressão, que está mascarando esta dor da alma e que está sorrindo, inclusive, e fazendo piadas, mas está ali com ideação suicida, cogitando dar cabo à própria vida. Então, depressão não é frescura. Se você nunca teve, não julgue, ajude. E às vezes falta essa sensibilidade da gente penetrar a alma. J.I. Packer, um pastor anglicano, ele, num culto de formatura em que os recém-formados seriam designados a assumirem igrejas, ele disse assim: vocês querem ser bem-sucedidos como pastores? E eles aqueceram com a cabeça e disseram: queremos. Então preguem sobre sofrimento, preguem sobre sofrimento, preguem sobre sofrimento, porque há um coração despedaçado em cada banco. Então, quando o pastor se posicionar no púlpito e não tiver certeza de que qual é o tema que ele deve explorar, se é sobre fé, sobre amor ou sobre solidariedade, voluntariado, na dúvida, pregue sobre sofrimento, porque há um coração despedaçado em cada banco. O que difere um ser humano do outro é que uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas todos nós sofremos. E quem sabe sofrer, sofre menos. Quem não sabe sofrer, sofre mais. E cabe o líder ter sensibilidade para poder perceber que por detrás de um sorriso e de um rosto leve há uma alma pesada, dilacerada e aos frangalhos. Mas, pastor, veja bem, tudo isso que o senhor falou é verdade, mas a gente não consegue imaginar essas realidades escuras, essas realidades destruidoras, sendo acalentadas num coração de quem ora todos os dias, busca Deus na palavra e exerce fé é confiar em Deus, né? Então, por mais agudas que sejam estas dores e estas forças destrutivas, a fé não vai ajudar a... Sim, a fé vai ajudar, e muito. Há um grande empresário executivo chamado Andrei Solomon. Ele é nova-iorquino. Ele diz que a depressão se cura com fé, com remédio e com terapia. Então, a fé é imprescindível, a fé é fundamental, mas a fé, volto a dizer, não te dá imunidade aos vales, aos desertos, aos transtornos mentais.
o senhor mencionou 3 tipos de depressão, então cada um deles tem uma causa diferente, né? Mas acho que a depressão mais comum que a gente tem visto é aquela que o senhor experimentou, exógena. Fruto da dor, das experiências, das circunstâncias adversas. Como é que o senhor lidou com esse luto Na verdade, o luto, né? Ele foi muito amargo para mim. Meu irmão era o irmão mais velho e abaixo de mim só tem um caçula. E a nossa relação não era apenas de irmão para irmão, mas era como que ele exercesse a paternidade sobre mim, tendo em vista que eu já havia perdido o meu pai e já estava bem sensível e susceptível à perda do meu pai. Aí, aquele que passou a substituir o meu pai, até mesmo no trato, no assistencialismo, porque ele me ajudava muito financeiramente, procurava sempre saber das minhas necessidades, da necessidade da minha esposa, que à época estava grávida do primeiro filho. Então, e a gente tinha uma amizade muito grande. E essa ruptura, ele foi levado precocemente aos 40 anos de idade. De forma estúpida. Abrupta, estúpida. Então, isso, sem aviso prévio, né? Isso abalou a fé do irmão? Abalou, sim. Inclusive, eu sofri de anedonia durante 1 ano e meio. O que é isso? Anedonia não é um transtorno, anedonia não é uma doença. Anedonia é um sintoma da depressão. 70% das pessoas que sofrem de depressão, elas sofrem de anedonia. O que é anedonia? Anedonia é a perda do prazer naquilo que lhe dava prazer. Vamos supor, tem um hobby, sempre viveu em função daquele hobby. No processo de depressão, quando acompanhado de anedonia, aquela pessoa já não tem mais nenhum encanto. Um colecionador de relógios, um surfista, a plancha de surf não tem significado nenhum. E às vezes nutre até aversão. Não só não tem prazer, como passa, digamos, depreciar aquilo que dava tanta importância e valor. Leitura, hábito, mas quando é vítima de anedonia, despreza os livros e não vê nenhuma simpatia, olha para os livros e descarta-os. Dirigir vira um peso. Antes dava tanto prazer. E podemos citar aqui um leque de gostos, né, desejos e apreços que são perdidos durante a anedonia. Vamos supor, a pessoa que tinha prazer em fazer agenda para poder cantar, para estar em diversas igrejas, em diversos púlpitos e pregar, ensinar, mas agora os convites continuam surgindo, mas cria um álibi, uma justificativa, dizendo, não, tem um evento, não tem, é para escapar. Mas antes, ficava orando a Deus para ter agenda. Hoje, está descartando os convites e usando até, às vezes, uma mentira, dizendo que já tem um compromisso, um evento, porque não tem mais prazer de pregar, de cantar, não tem prazer de exercer o ministério. E quantos não estão fora do ministério por conta da depressão acompanhada do fenômeno chamado anedonia, que não é uma doença e nem um transtorno, é um sintoma, um dos muitos sintomas da depressão. Se o senhor me permite, claro, com a permissão de um amigo meu, chamado Wagner Lourenço, nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Agudos, viveu 12 anos no Japão, depois se mudou para os Estados Unidos e hoje já vive lá 21 anos em Nova York, ou melhor, corrigindo, na Califórnia. Eu estive recentemente, em maio deste ano, em Atlanta, pregando numa EBOL, Escola Bíblica de Obreiros e Líderes, falando sobre o tema liderança transformacional. E eu falei sobre esse livro, que ainda não havia sido publicado, tanto é que da página 100 a 104 eu conto essa história. Acabei de pregar sobre depressão, fomos jantar e à mesa estava o pastor Wagner Lourenço.
ele estava com os olhos marejados, lágrimas, chorando muito, dizendo que foi profundamente tocado pela minha mensagem, e ele disse que foi diagnosticado com depressão, e um dos sintomas que mais o perturbou foi a anedonia. Colecionador de livros, uma biblioteca em casa muito vasta, e apreciava aquelas apostilas da década de 80 e 90, sermões, e ele olhava, já não lia mais, já não aceitava mais convites, estava vivendo um caos emocional muito grande, e um dia, sentindo até uma certa antipatização por aqueles livros, ele pegou sacos de lixo, colocou-os todos, exceto as bíblias que ele tinha, e desceu, foi para o condomínio, para aquela área da lixeira, do descarte, e colocou aqueles livros todinho ali, se sentindo até bem por se livrar daquilo que antes ele apreciava tanto. E ele acrescenta, dizendo que o que muito marcou e foi fundamental, além da fé, foi a sua esposa. Nunca o chamou de preguiçoso, nunca se dirigiu para ele para depreciá-lo, dizendo que isso é frescura, que deixa de mimimi, seja um crente raiz, deixa de ser um crente Nutella, reaja, porque a depressão, para o depressivo, aquele lençol de algodão fino e leve, que parece que é tão fácil se livrar do lençol, sair da cama e do quarto escuro, para uma pessoa que está com depressão, aquele lençol pesa 1 tonelada. A depressão é uma doença que detona o psiquismo, que causa, digamos, lesões, que causa um desalinhamento cerebral. Não sou psicólogo, não sou psiquiatra, sou apenas, como jornalista, um pesquisador e uma pessoa que já tem 36 anos de ministério pastoral, que viveu, né, as piores experiências, recebendo pessoas no gabinete para falar de sua dor, de seus traumas, de suas vivências. E existe também aquilo que eu denomino de afetações do consultório, fazem adoecer o terapeuta. As afetações do gabinete pastoral fazem adoecer o pastor. Então, a gente que lida com as pessoas que sofrem, que padecem, de uma forma empática, a gente acaba absorvendo a dor de muita gente. Então, o terapeuta ele tem que procurar curar a si mesmo, para ter condições de curar as pessoas. E a depressão é isso, é fruto dessas experiências dolorosas, e que o homem de Deus que não nasce pronto, ele é formado ao longo da vida, ele lida melhor hoje, mas não lidou tão bem quanto no passado, na sua infância ministerial. Caso o senhor menciona Elias, que é um clássico, né? E que é um clássico assim que mostra também que Deus tem um senso de humor muito, muito mineiro, né? Porque Elias pede para morrer e não morreu até hoje, né? Exatamente, porque o homem que pediu para Deus morrer, o homem que pediu para Deus para tirar a sua própria vida, para tirar a vida dele, o homem que pediu para não morrer, ele foge e atenta contra a própria vida, dizendo, tira minha vida. O homem que foge para não morrer, pede para morrer e nunca morreu. O plano de Elias era um, de Deus era outro. Muito outro. Quando Elias aparece no Monte da Transfiguração, ali você tem... só o fato de ele ter sido levado ao céu num carro de fogo já seria, mas quando ele aparece ao lado de Moisés com Jesus, representando os profetas, todos os profetas, os homens que falavam em nome de Deus, ali há uma abonação de que a depressão de Elias não foi um pecado. Não, a gente... Porque muita gente acha que depressão é pecado. Exatamente, acha que é demônio. Em alguns casos, sim, mas não podemos generalizar.
é uma questão cerebral, é uma doença. Se o homem de Deus tem diabetes, o senhor não conhece tantos homens de Deus íntegros, de um caráter ilibado, que sofrem de problemas cardíacos? Sim. Pressão arterial. E o que muda se um homem de Deus, ao invés de depressão, de problemas cardíacos e de pressão arterial ou qualquer outro tipo de doença, o que difere se o homem de Deus está com depressão? Nós vemos Davi, muitos dos seus salmos são melancólicos, ele demonstra profundo abatimento, e outros tantos salmistas que contribuíram para o fechamento do livro dos Salmos, que tem assim, uma linguagem de melancolia, de melancólica, uma linguagem totalmente depressiva, que são os vales, as lutas, as desventuras, a dor. E exatamente o homem de Deus sofre de problema cardíaco, sofre de pressão arterial, sofre de câncer. E por que o homem de Deus não pode sofrer de depressão? Então, mas a diferença do homem de Deus do homem sem Deus é que ele tem Deus a quem recorrer para se libertar de todas essas forças destrutivas resultado do pecado, que nós não fomos criados para isso, né? Exatamente. Por causa do pecado. O pecado trouxe tudo. Nós não nascemos para morrer, e a epítome do pecado, a conclusão final é a morte, o adoecimento. Ninguém foi feito por Deus para adoecer, mas o pecado trouxe consequências múltiplas, inclusive dentro desse arcabouço de doenças, enfermidades, sejam físicas, sejam psíquicas, nós temos aí a depressão, que pode atingir ninguém, está livre da possibilidade de ter um diagnóstico de depressão endógena, exógena ou atípica. Agora, focando bem mais no trabalho do irmão aqui no livro, né? Deixa eu mostrar o livro mais uma vez, Depressão no Altar. Muita gente diz, os que escrevem a respeito de depressão entre pastores falam que uma das causas é o excesso de trabalho do pastor, o excesso de responsabilidades que o pastor abraça, né? E a pressão por resultados, não é isso? Aí já seria mais ansiedade, né, do que a depressão propriamente dita. Sim, mas uma ansiedade prolongada, ela pode desencadear também depressão, quadro depressivo. Esta busca por resultados e cobranças por parte das lideranças que acabam, digamos, trazendo um peso insuportável. Então as pessoas colapsam, né? O mundo está colapsado e parece que o problema vai se agravar até 2030, conforme prevê a OMS. E a sociedade está se colapsando. E, inclusive, isso reflete a igreja, porque a igreja é composta de pessoas, de seres humanos. Não de anjos. E não de anjos, né? De seres planetários. Como é que um pastor pode se prevenir? Porque, assim, vira e mexe, acontece, todo mundo fica sabendo, porque hoje não tem como esconder nada, né? De pastores que põem fim à própria vida, enfrentam um processo depressivo agudo, longo, ou crônico, então, né? Forte, e acabam pondo fim à própria vida. E isso choca violentamente, né? Até porque, esse é outro assunto, né? Mas graça no meio evangélico, por uma herança errada, a ideia de que aquele que põe fim à própria vida está condenado à perdição eterna, né? Essa é uma questão doutrinária que a gente pode discutir em outro momento. Porém, como é que um pastor, ou um líder, um obreiro, que vive, ele colocou a vida dele no altar, certo? Ele está a serviço de Deus. Servir a Deus significa servir o próximo. Ele vai receber cargas, como o senhor descreveu muito bem aqui, e no seu livro melhor ainda, né? Cargas,
ele vai acabar adoecendo se ele não souber se prevenir. Como é que ele se previne? Eu vou responder me usando das falas de Bill Hybels, da Willow Creek Churchill, um pastor norte-americano, autor consagrado, lançou há umas 2 décadas atrás um livro intitulado Liderança Corajosa. E nesta obra publicada pela editora Vida, ele fala para criar um planejamento sustentável e que os líderes eles devem se fazer uma pergunta: será que o ritmo que eu estou fazendo a obra de Deus não está destruindo a obra de Deus em mim? E citando Essa aqui... pergunta é legal, repete. Sim. Será que o ritmo em que eu estou fazendo a obra de Deus não está destruindo a obra de Deus em mim? Então a gente vê que muitos líderes sucumbem. Por quê? Porque eles tentaram colocar a mão onde não era possível alcançar. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:10, se não me trai a memória: tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Não é além das suas forças, é conforme as suas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vai, estamos destinados todos, não há obra, nem ciência, nem indústria, nem sabedoria alguma. Agora, se tentar colocar a mão onde não se alcança, se tentar fazer além do que está estabelecido por Deus, além da sua capacidade, pode colapsar e pode ir para a sepultura bem antes do tempo. E eu quero citar aqui um caso emblemático de Robert Murray McCain, um pregador jovem escocês que pôs no coração o desejo enorme de alcançar todo o seu país, que não é grande territorialmente. Mas ele focou a missão evangelística e evangelizadora e diz: eu vou evangelizar a Escócia. E no afã de alcançar almas, com uma boa motivação, que era pregar o evangelho, ele negligenciou o sono, negligenciou a comida, o corpo foi se vulnerabilizando por falta de nutrientes, vitaminas e proteínas, e ele passava por cima, né, da razão e acabou, digamos, se estafando e num corpo vulnerável, numa época em que houve uma pandemia, uma epidemia, né, de tifo. Ele contraiu a tifo, aquilo agravou o problema. Então, quando acamado, muito debilitado, com a voz embargada, visitado por um amigo, ele disse assim: meu amigo, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, e agora o que fazer com a mensagem? Usando de uma figura de linguagem, diz: Deus me deu um cavalo, um corpo físico para cuidar. E eu não cuidei do meu físico, do meu corpo. Cheguei ao extremo, me debilitei, fiquei vulnerável, contraí uma enfermidade que está me levando para a morte. E, de fato, morreu. Nasceu em 1813, morreu em 1843, aos 29 anos, 3 meses antes de completar 30 anos de idade, 3 décadas de existência terrena. Sucumbiu. E o meu conselho é: se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Ponha o pé no freio. Ponha o pé no freio. Você não é uma máquina, você é homem, é um ser humano, é uma mulher, não é Mulher Maravilha, é uma mulher. Você não é super-homem, você é um homem. Então, cuide da sua psique, da sua saúde mental, da sua saúde emocional, da sua saúde física. Cuide-se. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse isso, né? Tem cuidado da doutrina e de si mesmo. Exatamente. Os pastores cuidam só da doutrina, da obra, e não cuidam de si mesmo. Aí colapsam. É interessante, eu vou precisar antecipar um pouquinho o intervalo, mas eu queria fazer um comentário sobre a vida de Jesus.
quando a gente lê os evangelhos, sobretudo os evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, você percebe uma coisa assim instigante, né? Jesus veio para se entregar, ele de fato, literalmente se entregou no Calvário e tudo mais. Ele atendia as pessoas, ele se interessava pelos problemas de todo mundo, mas os evangelhos são pródigos em dizer, ele se retirava. Jesus periodicamente se retirava, ficava sozinho. Por que ele se retirava? Justamente para se tratar. Ele era Jesus. Jesus, o Filho de Deus, nasceu virginalmente, mas ele era um ser humano que precisava de cuidado, tanto espiritual, que ele ficava orando, falando com o Pai. Aliás, uma vez eu li uma frase que eu gostei muito, né? Por que Jesus orava tanto se ele veio do céu, né? Se ele é Deus? Aí alguém escreveu lá, não lembro quem foi, para matar a saudade de casa, né? Enfim, ele alimentava a sua alma, ele alimentava a sua mente, o seu corpo, ele repousava. No meio da tempestade ele estava dormindo, né? Ele não se descuidou. Por que nós queremos ser mais do que Jesus? Isso é vaidade. Exato. E eu acredito que no caso de Elias, o carreirismo e aquilo que a gente chama de... como que a gente chama? Ativismo religioso, no caso dele, ativismo profético, porque muitas vezes a gente não vê Deus dando ordem. Ele é que determina o que vai acontecer. Ele, em nenhum momento a Bíblia diz que, uma vez tendo desmascarado o balaísmo e ter jogado no descrédito a religião de Baal, a Bíblia diz que ele, no Vale de Quizon, matou todos os profetas. Deus não deu essa ordem, mata-os, mas ele foi lá. Um homem cumpriu essa tarefa de tirar a vida de 450 outros profetas. E a Bíblia diz que Acabe vem de carruagem, sendo conduzido por cavalos, e Elias a pé passa à frente dele. Ó. O homem está correndo, está em movimento, não há uma trégua, não há uma pausa. E isto vai custar caro depois. Ele se estafou. E se estafou, exatamente. E como Jesus, né, um exemplo emblemático aí, citado pelo senhor, que estava no meio da multidão, estava sempre atendendo, assistindo, abençoando, mas ele de repente sumia, estava num lugar ermo, só ele e o Pai, repondo as energias, se reabastecendo. E existem pessoas que estão andando na reserva, não param nunca no posto para poder... Vão acabar parando. Vão acabar ficando na estrada. Deixa eu chamar o intervalo. Antes, não se esqueça nunca do curso da Agrade. Se você quiser conhecer as Escrituras Sagradas, mesmo em casa, onde você estiver, você pode estudar pela plataforma EAD da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade. É só entrar no site agrade.com.br ou ligar durante a semana, né, no horário comercial para 3115-0819 aqui em São Paulo. Aproveita e faça uma visita ao nosso site, hittv.com.br, e poste lá seus comentários, faça suas sugestões, suas críticas. A gente volta já já com os comentários dos telespectadores e a parte final dessa entrevista aqui no Vejam Só. Esse é um dos melhores momentos do programa, porque é quando a gente pode se conhecer melhor, né? Se ver por meio da sua fotografia. Você vai fazer uma foto, se você já não fez, ainda não fez, faz uma foto durante a exibição do programa, manda para nós pelas nossas redes sociais, especialmente pelo Instagram, @programa Vejam Só, põe seu nome do lugar onde você mora, né? Cidade, estado. E se alguém bateu a foto para você, põe o nome da pessoa também, tá? Vocês estarão concorrendo aos presentes que a gente sorteia. Nós vamos sortear agora Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, essas aí, né? A Bíblia da Mulher, Bíblia do Pregador, a Bíblia, acho que é do adolescente, do jovem,
E caso você não queira aguardar o sorteio, todas elas e muitas outras estão à sua disposição em frente à sede da Igreja da Graça, aqui em São Paulo, na Avenida São João 816, tem o Shopping do Povo, né? A dona Eliana, que você acabou de ver aí, convidando você para entrar. Você será sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda, né, ao Shopping do Povo, onde você encontra um monte de produtos lá, todos ligados à fé. Incluindo, né, daqui a pouco, ainda não, mas logo, logo a gente vai ter as canecas do programa, vejam só, as cobiçadas canecas do programa. Eu levei 23 anos para ganhar a minha primeira caneca, vejam só, né? Você não, você já vai poder ir lá e comprar a sua, tá bom? Bom, faz a foto então e manda para nós. A primeira foto de hoje vem de Campina Grande, na Paraíba, estado que eu ainda não visitei. A Elieusa é nossa telespectadora, faz que nem ela, lá. Ela está até mostrando, tá vendo lá aquele chato feio do Zeca no programa. Um grande abraço para o Zeca, que conduz o Vejam Só de segunda a quinta-feira, né? Em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, o Silas Guedes é nosso telespectador. Tá aí, ó, o jovem Silas participando aí do programa. Muito legal, Silas. E em Maceió, lá nas Alagoas, a Thelma Oliveira. Alagoas também ainda não visitei. A Thelma está lá assistindo ao Vejam Só. Muito obrigado pela sua audiência, Thelma. O Enilson fez o seguinte comentário a respeito do tema e da enquete que a gente publicou, né? Compreendo que a depressão é uma disfunção neuroquímica no cérebro e não uma falha espiritual. É isso mesmo, pastor? Sim, concordo de gênero, número e grau. Parabéns pela sua contribuição. Então ela seria, vou fazer uma comparação bem esdrúxula, tá? Ela seria equivalente a uma dor de dente? Tipo, assim, é um mal orgânico, né? Assim como a dor de dente é orgânica. A gente não ora repreendendo a dor de dente, né? Então, por que... A gente se cuida, né? Sim, nesse sentido, concordo também. É uma doença multifatorial, vem de diversas fontes, e que quando aflora no cérebro, lesiona, causa danos, e aquela pessoa não tem domínio sobre isso. Ela não tem responsabilidade, não tem como reverter isso, independentemente se ela é ou não cristã, se ela é ou não uma liderança. Uhum. O Igor diz assim, o Igor comentando a depressão, a enquete pergunta o seguinte: você veria como fraco um pastor ou obreiro que confessasse na igreja sofrer de depressão forte? O Igor diz, eu diria que ele precisa se apegar mais às coisas do alto. Sim, é o caminho, é o exercício da fé. Porém, nenhuma pessoa fica depressiva, deprimida, porque ela é fraca. As pessoas se deprimem porque elas foram fortes demais. E o fato de terem ficado por tanto tempo na linha de frente, combatendo e demonstrando força, é que elas colapsaram. Só a gente sabe o quanto dói tentar ser forte o tempo todo. E o tempo todo a gente não consegue ser forte. E Paulo, que teve a prerrogativa de conhecer em vida o céu pelo lado de dentro, ficou ensoberbecido por conta das palavras inefáveis, daquilo que ele viu, que poucos tiveram o privilégio de ver em vida, e para que não se ensoberbecesse, palavras do próprio Paulo, foi-me dado a saber um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, pelo qual orei 3 vezes ao Senhor. Olha, ele orou e Deus não curou. Antes disse, a minha graça te basta. Então, essas pessoas que têm depressão exógena, ou melhor, depressão endógena, por exemplo, que nasce com déficit de neurotransmissores, que precisarão de um acompanhamento, de uma psicoterapia, de um tratamento medicamentoso ao longo de toda a vida, elas dependerão da suficiência da graça de Deus. E Paulo, ele disse, diante da resposta de Jesus
a minha graça te basta. Ele compreende que Deus não queria um Paulo São, mas um São Paulo, porque na doença ele dependeria de Deus. E existem pessoas que são autossuficientes, era o que Paulo estava se tornando. Toda a minha eficiência, sem a suficiência de Cristo, é pura deficiência. E Santo Agostinho diz, o bispo de Hipona, teólogo negro argelino, nascido na Argélia, um país africano, que a suficiência dos meus méritos está em eu saber que os meus méritos não são suficientes. E Paulo teve que aprender isso, através do espinho que o fez orar. E Jesus disse, a minha graça te basta. E ele se conforma e diz, pelo que regozijar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas, perseguições, angústias, porque quando eu penso que estou fraco, então eu sou forte. Deus não caminha com um homem que marcha na sua própria força. E aprendeu a maior lição aquele que aprendeu a depender de Deus. E muitas vezes Deus permite a depressão ou qualquer outro tipo de experiência traumática, tratamento de choque, para poder trazer a pessoa de volta aos seus pés, tornando, digamos, dependente de Deus. É a figura do pastor que precisa disciplinar a ovelha que está distante do rebanho, né? Exatamente. Assim, o pastor supremo disciplina o pastor terreno. Beta Salim publicou o seguinte: somos seres humanos. Confessar pode ser um grito de socorro, às vezes o último. Se ele não for ouvido, pode ser o último, mas se ele for ouvido, como que a gente ajuda alguém que está sofrendo depressão, um líder que está sofrendo depressão? Por favor, pergunte de novo. O que a Beta diz é que, muitas vezes, confessar que estamos passando por depressão pode ser um grito de socorro, às vezes o último, porque esse grito pode não ser ouvido, né? Mas vamos imaginar, à luz do que a gente viu no programa, a gente está caminhando para o fim, que eu detectei que o meu líder, o meu amigo, o meu pastor, o meu obreiro, está enfrentando uma depressão. Como que eu posso ajudar essa pessoa? Sim, nunca, digamos, taxando de determinados termos e dizendo reaja, porque o cérebro está colapsado e o depressivo não entende muito bem esse tipo de estímulos e eles não são bem-vindos, não são produtivos, são contraproducentes. É o poder da presença, é o abraço, é o afago. Carl Gustav Jung, um psiquiatra neo-freudiano, pai da psicologia analítica, ele diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar numa alma, seja apenas outra alma humana. Às vezes as pessoas são doutas e ignorantes. Elas têm currículo, têm diploma, têm anéis, mas elas perderam a alma. Elas conhecem as teorias, dominam as técnicas, mas não têm essa sensibilidade, essa empatia. Então, seja empático, se coloque no lugar do outro, não subestime a dor do outro. E é o poder da presença. Eu, por exemplo, só conhecia o poder da fala, da eloquência. E até que eu tive uma experiência que me fez ver que mais eloquente do que a própria eloquência é o poder da presença. Fala muito mais alto. E às vezes você não precisa dizer nada, fazer um discurso. Quando Elias estava debaixo do zimbro pedindo no seu ânimo a morte, Deus enviou um anjo. O anjo não deu sermão, não deu lição de moral, simplesmente tocou. Porque o depresso precisa do toque, precisa do abraço, do aconchego, ter senso de pertencimento, de aceitação. Isso está introjetado dentro de nós. O anjo simplesmente disse: olha, na sua cabeceira tem pão da panificadora divina do céu e tem água fresca do rio de Deus. Estou aqui simplificando, né? Tem pão cozido na brasa e tem água fresca para você. Ele comeu, bebeu, o seu estado era deplorável ao ponto de voltar a se deitar.
O anjo ministra receita e dá a ele as mesmas refeições, e então, com seus nutrientes, proteínas, vitaminas, ele ganha força física, e com a força daquela comida caminha 40 dias, 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. O anjo não esculacha, não diz que é frescura, deixa de mimimi. Ô profeta, que vergonha, que estado deplorável que você se encontra, que papelão. O anjo simplesmente toca e o alimenta, não lhe dá sermão. Não dê sermão a uma pessoa depressiva. Você vai acrescentar dor à sua dor. Tenha apenas empatia e afeto. Afeto. A palavra afeto significa aquilo que me afeta. Então, vendo o outro sofrer, eu sofro. Eu compartilho da dor e da experiência. Glória a Deus. Estivemos conversando aqui com o pastor Alex Melo Cardoso, ministro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, autor desse corajoso livro, né? Depressão no Altar, cujo índice fala por si mesmo, né? Eu vou ler rapidamente o nome de vários capítulos aqui para você ver como é forte a abordagem que o pastor faz nessa obra desse assunto, né? Depois de vários prefácios, todos eles escritos por profissionais da saúde mental, ele diz: só a gente sabe o quanto dói tentar ser forte o tempo todo. Depressão é pressão demais. Se você nunca teve, não julgue, ajude. A fé não dá imunidade aos transtornos mentais, ela é o remédio, né? A força que você precisa virá do céu, porque esse é outro erro, né? Só confiar nos remédios e nos médicos. Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura, que é o nome que eu escolhi para o tema da nossa entrevista. Nada nos torna tão grandes como uma grande dor. Nem sempre há explicação para a dor, mas há um aprendizado. Nossa eficiência sem a suficiência de Cristo é pura deficiência. Essa aqui é a frase do Santo Agostinho, né? A sua missão é maior do que a sua dor, e quando tudo parece perdido, Deus tem um recomeço. Então, se você se interessou por esse livro, entre em contato com o autor. Os contatos dele foram publicados ao longo da entrevista e também estão arquivados nas nossas redes sociais, tá bom? Vamos ver o resultado da enquete? Você veria como fraco um pastor ou obreiro que confessasse na igreja sofrer de depressão forte? Respostas: 15% disseram que sim e 85% disseram que não. Graças a Deus. Para você que fica com a gente, que fica com a RIT, a paz e a graça de Jesus, querendo o Senhor, na próxima sexta-feira estaremos juntos para mais um Vejam Só a Entrevista. Um ósculo santo a todos.